Eu perdi o foco. Sim, eu perdi o foco. É difícil gravar um vídeo vindo aqui dizendo isso. É difícil admitir que em algum momento da minha caminhada eu perdi o foco. E talvez você nunca tenha ouvido alguém falar isso. Falar de propósito, crescimento, evolução e começar um vídeo assim. Mas eu acredito que a verdade conecta. E hoje eu quero falar com você a partir da verdade. Muitas vezes, quando a gente está no caminho certo, quando a gente sabe o nosso propósito, coisas começam a acontecer para tirar a gente desse foco. E não são necessariamente coisas ruins. Às vezes são distrações, às vezes são pessoas, às vezes são problemas, são responsabilidades e às vezes somos nós mesmos, sabe? Mas hoje eu não vim aqui para te contar o que aconteceu comigo. Isso a gente deixa para um outro momento. Hoje eu vim aqui para te ensinar a perceber quando você perde o foco do seu propósito. E principalmente o porquê você saiu dele. Talvez você, sem perceber, isso já vinha acontecendo com você. Importante lembrar que perder o foco não é para tudo. Não é desistir oficialmente, não é jogar os seus sonhos fora. Perder o foco é mais sutil que isso. Você continua acordando cedo, continua fazendo as coisas e continua ocupada. Mas é aquele ocupada que você já não sente mais aquela clareza. Você começa a ficar vivendo, apagando incêndio, resolvendo problemas de todo mundo, fazendo tudo, mas menos aquilo que te aproxima do seu propósito. E é aí que vem a primeira pergunta importante. Você sabe qual é o seu alvo? Quando você perde o alvo, não é porque você ficou fraca, não é porque você falhou, é porque você parou de olhar para o seu alvo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Muitas coisas aconteceram no meio do... Falei que nem vou falar sobre isso, mas eu já tô aqui falando, né? Mas tudo bem. Muitas coisas aconteceram no meio do ano passado e eu tive que parar para resolver todas essas coisas. E quando eu fui parando, eu estava apagando um monte de incêndio, fazendo um monte de coisas ali, mas eu não estava fazendo aquilo que realmente era o meu propósito, aquilo que eu sabia que realmente eu queria. Então eu fui apagando um monte de incêndio, um monte de coisa, resolvendo um monte de coisa. E quando eu fui ver, aquele alvo que estava aqui, de repente foi para quilômetros de distância. E cada vez mais eu enxergava o meu alvo com mais distância. Muito, tipo assim, gente, eu não vou conseguir resolver isso, então vamos deixar para lá e eu vou resolver esse negócio aqui que está mais próximo de mim. Mas não porque esse negócio estava mais próximo, era eu que estava me colocando cada vez mais distante do meu alvo. E o alvo não é só um sonho bonito. Alvo é direção, alvo é decisão diária. E essa direção eu perdi com o tempo. Eu não olhava em direção ao meu alvo, eu não tomava mais decisão diária para o meu alvo, e sim para as distrações, para as coisas incêndios que eu tinha que apagar. E cada vez mais eu fui me distanciando do meu alvo, perdendo o meu direcionamento. Em algum momento aconteceu uma frustração, uma decepção, um medo e um cansaço. E sem perceber, o olhar do meu alvo e talvez do seu alvo saiu. Foi tudo aquilo que eu relatei para vocês aqui. E quando o olhar sai do alvo, qualquer coisa parece ser mais urgente do que ele, sabe? O problema não é o que apareceu na sua vida. O problema é que quando isso se tornou o centro da sua vida e o seu propósito vira o fundo, sabe? Uma coisa distante. Então eu vou te dar 3 sinais claros de que você perdeu o foco no seu propósito. O primeiro sinal é você está vivendo cansada, mesmo sem produzir aquilo que você ama. Você está sempre cansada. E quando você olha para trás, você sente que não avançou. O cansaço não é só físico. Muitas das vezes o cansaço é emocional, espiritual, de estar longe daquilo que faz sentido. O segundo sinal, você começa a se cobrar demais. Quando o foco some, as comparações entram. Você começa a olhar para a vida dos outros e pensar, por que comigo não está acontecendo? Sabe? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de YouTube, que eu acredito que muitas pessoas devem passar por isso. Uma pessoa tem o seu canal, mesmo que você faça seus vídeos, grave o seu vídeo,
Você fala assim, poxa, meu vídeo não tá alcançando tantas pessoas. Mas já fulaninho de tal alcança muito mais do que eu. Né? É muito comum isso para o pessoal que trabalha no YouTube, ter essas comparações. Eu, inclusive, eu assisti um canal de uma moça que ela fazia vídeos diários, né, da sua casa, cuidando dos seus filhos, falando dessa rotina diária. E simplesmente ela parou. De repente ela teve um boom muito grande aqui, né, no YouTube. E depois que ela teve esse boom, eu não sei por qual motivo, o canal dela deu uma estabilizada. É normal que dá uma estabilizada. Não é que você dá uma queda, mas é normal que ele se estabiliza e ele continua assim. E nisso que deu aquela estabilização, ela achou que ela não estava mais produzindo, que não estava sendo mais legal, que o canal dela não estava mais evoluindo, e aconteceu que ela parou de gravar vídeo. Tem meses que eu não vejo mais ela postando vídeo aqui no canal. No canal não, no canal dela, né? Mas se ela tivesse focada no propósito, no alvo dela, ela não iria perder tempo medindo a corrida do outro, até a mesma dela. Por isso que é importante você não medir, não olhar para o outro. Cada um vive o seu propósito, o seu alvo, a sua caminhada, né? Às vezes, assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre falo isso para vocês. Assim, Deus sabe o tempo que você vai levar. Se você for correndo depressa demais, pode ser que lá na frente você caia. Então, assim, curta a sua caminhada, curta o seu processo, porque a gente pode tirar lições maravilhosas disso, né? E não correr o risco de você estar andando rápido demais. O terceiro sinal é que você adia constantemente aquilo que você sabe que deveria fazer. Você sabe que deveria fazer algo, que você precisa fazer algo, mas deixa sempre para depois. Não é porque você não consegue, mas é porque você perdeu a conexão com o porquê. E justamente o que aconteceu comigo. Eu perdi a minha conexão com o meu porquê. Né? Por que eu estava fazendo isso? Por que para mim era importante isso? Porque eu deixei de enxergar o meu alvo. O principal de tudo, gente, é você parar de enxergar o seu alvo. Tá, mas aí você me pergunta, tá, Camila, eu entendi tudo isso, mas o porquê a gente sai do foco? Na maioria das vezes a gente sai do foco por 3 motivos. Medo de errar, medo de não dar certo, ou uma dor por algo não resolvido. Às vezes a gente se distrai para não ter que enfrentar, mas o propósito não some, ele espera. Eu acredito que Deus coloca sonhos nos nossos corações, não por acaso, mas também Ele não nos força a olhar para eles. É o tal livre-arbítrio. Um tem seu, cada um decide aquilo que a gente tem que fazer. Mas, por que não voltar a olhar para o nosso alvo? Voltar a ter foco. Então, me explica como que eu faço para voltar a ter foco para o meu alvo. Voltar a focar mais não começa fazendo muitas coisas. Começa lembrando o porquê você começou. Pergunte a si mesma qual era o meu alvo lá atrás. O que fazia meu coração vibrar? Em que momento eu deixei isso de lado? E nunca perca o seu alvo de vista. Pessoas passam, situações mudam, problemas vêm e vão, mas o seu alvo precisa permanecer. Se esse vídeo falou com você, talvez é hora de parar, respirar e realinhar o olhar. Você não perdeu tudo, só desviou o seu olhar. E enquanto você ainda consegue reconhecer isso, ainda dá tempo de voltar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou voltar para o meu alvo. Compartilhe com alguém que você ame, que talvez esteja precisando de ouvir isso hoje. E se você quiser continuar essa conversa comigo, se inscreva aqui no canal. Temos muito mais por vir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.